Oi pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou contar 3 histórias em que eu quase fui de arrasta por causa de piscinas. É meio que a thumb já é autoexplicativa, né? Enfim, todas essas histórias aconteceram faz anos atrás e em dias e anos diferentes. Por isso eu vou tentar contar o máximo que eu me lembro. Enfim, bora pro vídeo! Vamos lá! Nessa primeira história aqui não aconteceu nada demais, mas a sensação de quase se afogar foi a mesma, então eu vou falar dela aqui. Foi a primeira vez em que eu tive a experiência de perder o ar dentro d'água, então acho que vai ser legal falar disso. Bom, foi quando eu tinha 7 a 8 anos de idade. Eu tava em uma festa de aniversário. Não lembro se isso foi na casa de alguém ou em algum salão de festa, mas muito provavelmente aconteceu em uma casa de alguém. Aquela era uma festa com o tema da Penélope Charmosa. Lá tinha churrasco, brincadeiras e o lugar onde tudo aconteceu, óbvio, a piscina. Como eu não sabia nadar, eu só ficava lá na beirada molhando os meus pés. E como essa piscina não tinha uma parte rasa, eu só podia entrar nela caso algum responsável estivesse comigo lá dentro, óbvio. E esse responsável era minha mãe. Então nós ficávamos na borda da piscina enquanto aproveitávamos a festa. Eu estava com umas boias no corpo doida para entrar dentro d'água, enquanto a minha mãe conversava com uma prima. Antigamente eu não tinha muita paciência, então eu queria entrar dentro d'água de todo jeito possível. A água era tão geladinha e limpinha, junto de várias crianças que estavam nadando, e eu queria nadar também. Então eu só ficava olhando, mas eu queria chegar perto. Não, mais perto. Mais perto. Ainda mais perto. E acabei chegando mais perto mesmo, mas foi da água. Por sorte tinha conseguido prender a respiração um pouquinho e as boias estavam fazendo seu trabalho. Bom, eu fiquei lá olhando para a parte de dentro da piscina. Até que era bem bonito. Por algum motivo eu fiquei sentindo uma sensação boa e ao mesmo tempo estranha. Era como se o mundo tivesse parado, uma brisa, sei lá. Mas do nada meu corpo começou a pedir mais ar e aquela tranquilidade virou desespero para virar para cima. Eu não tinha forças para levantar. Mas como eu disse antes, a minha prima estava lá com a minha mãe e me tirou da água quando isso aconteceu. Eu engoli água e fiquei com dor de cabeça pelo resto daquele dia. Mas mal eu sabia que isso era só um aviso do que ainda estava por vir. A primeira vez que eu quase me afoguei de verdade, por incrível que pareça, foi na minha própria casa. Mas não é uma piscina normal, foi uma caixa d'água. E antes que você se pergunte, a gente não bebia água daquela caixa, tá? Minha casa já tinha uma caixa d'água própria, mas teve um dia que meu pai conseguiu ganhar uma outra caixa d'água e quis usar como piscina improvisada. A famosa piscina de pobre. Bem, esse foi mais um dia de calor em que eu estava brincando com as minhas antigas amigas, digamos assim. Vamos chamar elas de amiga A e amiga B, tá bom? Enfim, quando eu era criança, elas vinham na minha casa quase todo dia para brincar comigo. Principalmente quando meu pai enchia a caixa da... quer dizer, a piscina. A largura dela era bem grande, mas a altura nem tanto. Tinha a altura de uma mesa padrão, mais ou menos. Mas meu pai enchia até a metade, então a água batia na minha barriga quando eu ficava em pé e no meu queixo quando eu estava sentada. Então, digamos que para uma criança aquilo era bem fundo. Então nós passávamos a maior parte do tempo sentados lá brincando de sereia. Era bem legal. Só que depois de ficar a tarde inteira brincando cansa bastante, né? Principalmente dentro d'água, que quando você sai, suas pernas ficam pesadas o dia inteiro depois. Eu estava cansada e estava começando a ficar tarde. Acho que umas 4 ou 5 horas da tarde, para ser mais exata. Então eu ia sair da piscina para comer alguma coisa e descansar, só que eu cometi o erro mais besta possível antes de sair. Mas antes de dizer o que era, eu tenho que explicar uma coisa. Não é segredo que muitas crianças ficavam copiando falas de desenhos animados, certo? Você provavelmente fazia isso também. No meu caso, eu sempre falava essas frases do nada sem contexto nenhum. Só que o pior é que eu falava até as coisas que eu não entendia o significado. E as coisas aleatórias sem pensar, digamos assim. Então, eu podia falar a frase mais horrível possível, como "Ai, eu vou matar sua família", que eu imitava por algum motivo, sabe? Mas aí, do nada, eu só decidi sair da piscina falando "Eu vou sair daqui e ninguém vai me impedir. Ninguém!" Jurando que nada ia acontecer, né? Eu ouvi elas cochichando alguma coisa quando eu estava prestes a sair, até que quando eu estava perto da porta, pá! As minhas amigas acharam que eu estava brincando e queriam tentar me impedir de sair da piscina. Só que sabe como elas tentaram fazer isso? Da maneira mais gentil e delicada possível.
só prendendo no fundo até ficar sem ar. Eu tentava sair e me prendiam no fundo até quase ficar sem respirar. Aí elas saíam de perto e me deixavam respirar um pouco, depois voltavam a me prender no fundo, fazer o mesmo processo de novo. E eu desesperada sem entender nada, engolindo muita água e me machucando com as pancadas e empurrões que as bonitas davam. Porque aquela piscina, ela tinha, como posso dizer, ela tinha alguns lugares que dava pra se arranhar nela, então acabei que eu fiquei toda arranhada nessa brincadeira aí. Bom, eu tentava gritar pra chamar minha mãe, mas ela não ouvia. E falava pra elas pararem porque eu realmente não tava gostando daquilo. Mas elas realmente levaram a frase a sério e não paravam por nada. Até que teve uma hora que elas me prenderam e não soltaram mais. Eu fazia de tudo pra tentar subir, mas elas não deixavam. Eu tava quase desmaiando lá embaixo. Até que a minha mãe veio trazer as toalhas pra gente sair e elas pararam na última hora. Eu levantei na hora que elas fizeram isso, quase que caindo pro fundo de novo, toda arranhada e chorando. E minhas amigas com cara de bunda, como se nada tivesse acontecido. Elas me deixaram sair e ficaram lá brincando por uns minutos e depois saíram de lá nas pressas sem falar nada. E eu em choque, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, que nem uma idiota. Quando eu entendi a minha burrada, já era tarde demais pra falar algo. Eu admito que dessa vez foi eu quem pediu por isso, mas elas também estavam erradas com aquela brincadeira sem graça. Principalmente porque a amiga A tinha 15 anos, e eu e minha amiga B tínhamos uns 9, então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. E mesmo assim, continuou a me zoar por besteira, dando corda pra B. E a última e mais recente foi em uma outra festa. Em 2019, eu tinha viajado para Pernambuco com meu pai nas férias para visitar a minha avó. E nessa viagem teve uma festa de um tio que foi feita em um salão, onde tinha piscina na parte de fora. Uma de verdade dessa vez. E felizmente ela tinha uma parte rasa em que eu pudesse ficar. Só que na parte rasa só haviam bebês e crianças pequenas, de mais ou menos uns 3 ou 4 anos de idade. E o resto das pessoas e crianças da minha idade estavam na parte funda da piscina. E de novo a diversão estava na parte em que eu não poderia ir. Eu só podia ir para aquela parte com meu pai, mas ele estava meio ocupado na parte de dentro do salão. E como eu já disse antes, eu era uma criança bem sem paciência, assim. Eu era uma criança bem impaciente. Então decidi ir sozinha até a parte funda para alcançar as crianças que estavam na parte mais funda da piscina. Ô, ideia boa. Eu fui pendurada nos cantinhos, é claro. Só que dessa vez o perigo era maior porque eu estava sem boias. E se a minha mão soltasse da borda, eu ia cair pro fundo. E como esperado, foi justamente isso que aconteceu. Entrei em desespero de novo. Mesmo estando na parte menos funda da piscina. Ainda era muito fundo pra mim. O bom é que eu ainda conseguia subir um pouco pra cima se eu me empurrasse pra cima com as pontas dos meus pés, meio que pulando embaixo d'água. Só que o problema é que quanto mais eu mexia, mais eu acabava dentro do lado mais fundo. Então cheguei em um ponto mais fundo e não conseguia mais ter força pra subir pra cima. Mas felizmente as crianças que estavam lá perto viram o que estava acontecendo e chamaram o cara que me tirou de lá. Depois de me recuperar, eu só fiquei na parte rasa da piscina. Eu me senti mal pra caramba por um tempo e recebi uma bronca do meu pai, que tinha me avisado pra não ir lá anteriormente, mas eu não ouvi e fui mesmo assim. Depois disso, ele não tirou os olhos de mim pelo resto do dia. Até porque, adivinha quem foi a idiota que voltou lá do mesmo jeito de novo, como se nada tivesse acontecido? Eu realmente acho que tem uns parafusos a menos. O lado bom é que agora tinha outras crianças comigo, meu pai tava lá vendo, então qualquer coisa que acontecesse, ele estaria lá pra me ajudar. E bem, essas foram as 3 vezes em que eu quase fui de F por causa de piscinas. E caso você esteja se perguntando, não, eu não sei nadar até hoje. Mas não é isso que vai me impedir de entrar dentro d'água, né? Bom, pelo menos a parte funda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se quiser acompanhar as outras histórias da minha vida que vêm por vir. Que estão por vir. Bom, até mais!